Agora já dá para ouvir. O material tem sempre razão. Graças a Deus, é para mim uma honra enorme poder estar no vosso meio. A igreja que se reuniu aí, na qual nós, eu e a Jerusa, estamos agregados, eles saúdam-vos. Não só estes irmãos, o irmão Acúrcio, meu sogro, bom sogro, o meu tio Fernando e também o nosso irmão Jorge, com quem também já ouvimos falar, mas toda a igreja saúda-vos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E nós atribuímos. Será entregue na próxima quinta-feira. E para nós é uma honra estar no vosso meio. Agradecemos desde já a vossa hospitalidade, e especialmente ao Nando e à Wanda por nos receberem. Para nós ficamos emocionados com a forma como vocês carinhosamente nos recebem, sempre. Mas nós devemos ser assim, não é? Os santos de Deus devem ser assim uns para com os outros. E nós nesta manhã, sabem, eu quando soube que o nosso irmão António estava cá, eu disse assim ao Nando: mas porquê é que me convidaram a mim? Porque eu, não é? Nós temos tanto a tirar ainda destes servos de Deus, apesar da idade, o conhecimento deles, o conhecimento profundo da palavra de Deus que eles têm, nós precisamos de aprender. E nesta manhã o intuito... Desculpem lá. No próximo domingo a igreja faz 34 anos como ouvimos. E ele vai cá estar para olhar essa Deus e ele vai pregar no próximo domingo. No aniversário. Opa, então guardaram para um melhor momento, já estou a ver. Nesta manhã nós vamos meditar um pouco acerca da importância do crescimento espiritual de cada pessoa individualmente, de cada santo, de cada filho de Deus, a importância do crescimento espiritual. E tão importante como isto é a importância que cada um tem no corpo de Cristo. Eu costumo dizer que grupos fortes, uma igreja forte, só é feita quando as pessoas são fortes. Nós não podemos esperar de uma igreja ser forte, ser trabalhadora, se nós não formos trabalhadores, se nós não formos fortes espiritualmente. Então, a importância máxima de nós crescermos espiritualmente, individualmente. Nós às vezes estamos preocupados que o nosso vizinho do lado seja um exemplo, para nós também sermos um exemplo. Não. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: mas tu, ser o exemplo dos fiéis. Não te preocupes com os outros. Tu, ser o exemplo dos fiéis. E então, nesta manhã, o meu desejo é que cada um de nós, independentemente se somos jovens, se somos do sexo feminino, do sexo masculino, cada um perceba que deve e tem o dever de crescer espiritualmente. Somos filhos de Deus, então esse é o nosso dever. Eu convido-vos a abrir as Bíblias, as vossas Bíblias, e acompanharem-me na leitura de 2 versículos na Carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 4. Seria interessante nós lermos todo este capítulo, mas vamos fazer apenas a leitura de 2 versículos, o versículo 15 e 16, e diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se nós lêssemos os versículos anteriores, desde o versículo 12 até ao versículo 14, nós poderíamos ver que o desejo de Deus é que os santos de Deus se aperfeiçoem. Não é? Não é que os santos de Deus apenas sejam salvos e ficam entregues à sua vontade. Não. Ele diz no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Este é o desejo de Deus. Somos filhos de Deus, dizemos que somos filhos de Deus, então este é o desejo de Deus para nós, querendo o nosso aperfeiçoamento. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E notem mais, até que todos, não é só alguns, não é só para os responsáveis das igrejas, não é só para os anciãos,
não é só para os homens, até que todos cheguemos à unidade da fé. Oh, e quão bom seria se as nossas igrejas todos desejassem e estivessem neste patamar da unidade da fé. E porquê? Versículo 14 diz isto: para que não sejamos mais meninos inconstantes. E é efetivamente isto que nós éramos. E é efetivamente isto que muitos são. Filhos de Deus, mas ainda meninos. E notem, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, e como nós temos ouvido e temos visto atualmente situações semelhantes a estas. Doutrinas de homens que têm levado homens a segui-los e não a seguir a cabeça. É disto que nós vamos falar um pouco mais à frente. Seguir a cabeça que é Cristo, do qual nós, membros do seu corpo, estamos ligados. E por isso é que o apóstolo Paulo diz, então no versículo 15, antes, em vez disto, em vez de sermos meninos, não é? Sigamos, seguindo a verdade. E seguir implica uma ação da nossa parte. É uma atitude. Nós não podemos seguir alguma coisa e estarmos simplesmente paradinhos no nosso sofá. Se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que nos levantar. E ontem falávamos nisto. Deus salva-nos. Deus perdoa-nos os pecados. Mas Deus não nos faz levantar do nosso sofá. Seguindo a verdade. Neste contexto, há aqui 3 coisas muito importantes que gostava de chamar a vossa atenção. Seguir o quê? E neste versículo tem a resposta. Seguir o quê? Seguir o quê? De que forma? E mais, qual é o intuito de nós seguirmos o quê e daquela forma? E nós vamos ver isso muito brevemente. Eu não queria usar muito tempo. Então, o que é que se deve seguir? E o versículo é muito claro nisso. Seguir a verdade. Nisto não há dúvida. Seguir a verdade. Nós podemos falar muito acerca da verdade. A verdade personificada, que é Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade personificada, é a verdade em pessoa. Mas nós também temos na nossa posse a verdade escrita, que fala acerca da verdade personificada, acerca de Cristo. Então esta verdade aqui descrita é Cristo. Notem o que é que diz o versículo 21 deste mesmo capítulo. Se é que tendes ouvido que nele foste ensinados, como está a verdade em Cristo, em Jesus. A verdade está nele. A verdade é ele. Mas é importante nós compreendermos uma coisa muito importante. Porque há verdades que são inerentes a Cristo, segundo o reino, e há verdades inerentes a Cristo, ou que estão ligadas a Cristo, segundo a graça. E importa-nos seguir e saber o que seguir. Que verdade seguir? Porque a verdade é uma. Mas as verdades inerentes a esta verdade são diferentes. E nós precisamos de compreender, de manejar bem a palavra da verdade, para conhecermos o Senhor, tal como Ele nos é apresentado. E por isso, a verdade é só uma. E notem este pormenor muito importante. Há uma verdade que é aqui descrita, que é Cristo como cabeça da Igreja. Em mais parte nenhuma da Bíblia, nos profetas não vemos Cristo apresentado como cabeça da Igreja. Esta verdade é inerente a Cristo para a dispensação da graça de Deus, pregação de Jesus Cristo, ou seja, pregação da verdade conforme a revelação do mistério. É este Cristo. São estas verdades inerentes a este Cristo que nós conhecemos hoje que devemos seguir. Cristo como cabeça. E Cristo e a cabeça, a verdade e a cabeça são o mesmo. Não sei se já repararam. A verdade e a cabeça do corpo são o mesmo. Jesus Cristo. E importa que nós estejamos ligados à cabeça. Então, seguindo o quê? A verdade. E a forma que nós devemos seguir esta verdade é em amor. Oh, este é o sentimento mais precioso. É, sem dúvida, a forma mais sublime de se fazer qualquer coisa. O marido e a esposa, quando têm atos de amor um para com o outro,
como isso move o outro, não é? Como isso consegue chegar aonde muitas vezes os simples atos por obrigação não chegam. Fazer em amor chega mais profundo. Fazer em amor transforma. O amor é, sem dúvida, o sentimento mais sublime e mais precioso de se fazer ou de se praticar, seja o que for. Tudo o que é feito em amor produz crescimento, que é o intuito de se fazer o quê? De seguir a verdade em amor. Sem amor, o apóstolo Paulo diz que o que importaria falar de línguas, não é? Ter todos os dons, mas não tivesse amor, nada valeria. O amor, então, seguir a verdade em amor, é das coisas mais importantes e nós podemos muitas vezes na nossa experiência cristã correr dois grandes riscos. Nós podemos cair no risco ou no extremo de, por amor, nós abdicarmos da verdade, sermos permissivos. E quanto isto tem acontecido muitas vezes nas nossas igrejas, nós vermos o erro à nossa frente e por amor às pessoas, nós pormos de parte a verdade. Podemos também cair num outro extremo que é nós seguirmos a verdade tão afincadamente que a impomos por obrigação. Que a dizemos que nós é que temos a verdade, eu é que sei. E cuidado quando isso acontece. Quando o fazemos, nós não o estamos a fazer em amor. Ter atitudes de amor, seguir a verdade em amor, é sem dúvida a forma mais correta de nós vivermos Cristo. E segundo as verdades que Ele nos ensina na Sua Palavra. Sem dúvida o amor, seguir a verdade em amor, é o intuito, leva-nos ao intuito que nós vemos também aqui neste versículo, que é crescer. E nisto nós não estamos, ninguém está excluído. Nós vemos isto no versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, e no versículo 13, até que todos cheguemos. A ordem é para todos crescermos. Alguns poderão dizer, mas eu não tenho dons, não tenho... Nós vamos ver mais à frente. Eu não sou grande coisa. A ordem de Deus é para crescermos, independentemente se Deus nos tem concedido grandes dons, pequenos dons. A ordem é crescer. Portanto, cresçamos em tudo. Esta é a ordem e é o intuito pela qual nós devemos seguir a verdade em amor. E isto é importantíssimo, como disse, para todos. Creio que todo o Filho de Deus tem o dever, e se calhar uma palavra forte. Eu tenho o dever? Claro que temos o dever. Deus salvou-nos. Deus deu-nos mais do que aquilo que nós, alguma vez, conquistaríamos para nós próprios. Então nós temos o dever de crescer nele e crescer para Ele. Sabem, certamente aqueles que têm... O Paulo não está cá e a Raquel. Mas imaginem o que é ter um bebê, sermos pais pela primeira vez, temos um bebê na nossa frente e passar o primeiro ano e ele continuar assim bebezinho, o segundo ano e ele continuar assim bebezinho, ele não se desenvolver fisicamente. Isto não é preocupante para nós? Nós não ficamos preocupados com o nosso filho, o que é que se passa com ele? Imaginem também os pais que têm filhos jovens, não é? Que chegam à idade dos 30, 35 e não saem de casa, não tomam uma atitude e veem que mentalmente não crescem. Mentalmente continuam a pensar e a agir como com 15 anos, 16 anos. Isto não é preocupante para os pais? Não preocupa os pais ver os filhos neste estado? A pergunta que eu coloco é esta. Não ficamos nós preocupados connosco, com nós próprios, quando já deveríamos ser crentes maduros, e não nos desenvolvemos nem crescemos? Não nos preocupa isto a nós? Ou não nos deve preocupar isto a nós? Então possamos seguir o intuito de seguir a verdade em amor, que é cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade é Cristo. E nós devemos estar ligados à cabeça. Este seguir a verdade em amor e este crescimento
só podem acontecer efetivamente de uma forma perfeita quando nós estamos verdadeiramente ligados a Cristo. Ele é o nosso cabeça. Ele é quem determina as diretrizes, os princípios e os preceitos pela qual nós devemos viver. E como esta carta é sublime nisso. Esta carta é extraordinária. Eu sei que estão a estudar a carta aos Colossenses, que é uma carta brilhante também, mas a carta aos Efésios é de uma profundidade tal, mas também de uma praticabilidade tal, que nós aqui podemos tirar ensino para a nossa vida prática. Nós podemos ver, a partir do versículo 21 em diante, exemplos práticos de como devemos viver a vida cristã. E fazendo isto, seguindo a verdade em amor, nós certamente iremos crescer. E este é o desejo de Deus, que todos cheguemos ao conhecimento, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Crescer não só nos permite sermos espiritualmente maduros, mas também sermos e estarmos aptos e prontos para o serviço. Notem o que é que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, e notem agora, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o quão importante é o nosso crescimento espiritual individual na edificação deste corpo. O corpo precisa de nós. Nós somos membros uns dos outros, assim também diz a palavra de Deus. Como então disse inicialmente, um grupo só é forte, ou uma igreja só é forte, quando os crentes são fortes. Estamos nós preocupados em crescer, em sermos fortes, para que a nossa igreja seja forte? Muitos estão à espera que os outros se levantem para evangelizar. Muitos estão à espera que outros se levantem para ministrar a palavra. E tu? Estás à espera de quê? Daí a importância, dado que cada crente, sendo membro deste corpo, tem uma importância extrema, daí a importância de cada um de nós crescermos espiritualmente. Notem o que é que diz o versículo 16, do qual todo o corpo, aqui não se exclui nenhum membro, daqui não se exclui ninguém, todo o corpo. Esta palavra é sem dúvida, ou torna-se relevante neste contexto. Porque se o crescimento espiritual de cada filho de Deus é importantíssimo, o reflexo desse crescimento espiritual e a ação do mesmo permite o aumento, o desenvolvimento e a edificação do corpo ao qual faz parte. Há aquela célebre frase que muitas vezes os psicólogos usam, que é: o todo é mais do que a soma das partes. E como isto é uma realidade neste corpo, no corpo de Cristo. O todo, o corpo em si, a unidade, é muito mais do que a soma de cada irmão, de cada membro. E nós vamos ver isso. O corpo é mais do que a simples soma dos seus membros. E é aqui que reside a maravilhosa interação dos membros uns com os outros e da importância que cada um de nós tem uns para com os outros. Mas para nós sermos importantes e nós produzirmos edificação, desenvolvimento neste corpo, nós precisamos estar fortes. Nós precisamos nos desenvolver individualmente, crescer espiritualmente. 3 pontos muito importantes neste versículo 16. O primeiro tem a ver com, como diz também o versículo, bem ajustado, do qual todo o corpo, bem ajustado, e isto chama a atenção para um pormenor muito importante para cada membro. É que cada membro tem o seu próprio lugar. Às vezes nós tentamos fazer aquilo que os outros fazem melhor. As coisas acontecem, mas não sai como deveria sair. Por isso cada membro é importantíssimo neste corpo. Cada membro é essencial neste corpo. E cada membro tem o seu lugar próprio. Portanto, a ordem e o dever é crescer, para que ocupes esse lugar e o desempenhes a tua função, que é única e que também está descrita neste mesmo versículo. Sendo ajustado a segunda justa operação de cada parte, como diz também um pouco mais à frente neste versículo, segundo a justa operação de cada parte.
Cada membro tem a sua própria função. Nós às vezes podemos dizer, mas eu não tenho grande voz, não sei cantar, seria mau eu vir à frente e cantar, porque não seria de bênção para os irmãos. Ok. Porque eu não tenho capacidade de ministrar a palavra de Deus, de ensinar. Ok. Há muitas outras funções que a igreja precisa. Nós damos graças a Deus por aqueles que oram, por aqueles que ministram. E como aqueles que ministram precisam das orações dos santos. Que preguem a palavra como ela é. A importância de orarem pelos que ministram a palavra de Deus. Orarem pelos responsáveis das igrejas. Como isto é importante. Que Deus dê sabedoria para corrigirem, para admoestarem, para cuidarem, para valorizarem, para motivarem. E como isto é preciso. E sabem, nós próprios não temos esta capacidade. É o Senhor que nos concede. E nós precisamos das orações de todos. Portanto, cada pessoa tem o seu lugar próprio. Cada membro tem o seu lugar próprio. E tem a sua função própria. E mais, notem bem, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Cada membro deve estar ligado aos outros. Senão não há forma de funcionar. Nós não somos ilhas. Cada membro do corpo de Cristo tem o seu próprio lugar, tem a sua própria função e deve funcionar, deve interagir ligado com os restantes membros. Sem isto não há crescimento. Nós podemos dar o exemplo do nosso corpo humano. Sabem, os nossos bíceps, e alguns homens gostam de exercitar os bíceps, não é? O bíceps é meramente um músculo no corpo. Mas sabem, ele não se desenvolveria se não tivessem cá os ossos, se não tivessem os nervos, se não tivessem as veias que irrigam o músculo e que o alimentam. Ele sozinho por si só não se desenvolveria. Até pior, eu ficava mais raquítico, não é? Mas com a ajuda dos ossos, com a ajuda das veias, com a ajuda das ligações, este músculo, quando é exercitado, ele desenvolve-se. Mas sem os ossos, sem as outras partes, ele não se desenvolveria. Assim somos cada um de nós. Os bíceps têm o seu lugar próprio, têm a sua função própria, não é? Os tríceps não podiam fazer a mesma coisa que os bíceps, porque não estão no mesmo sítio, não têm a mesma função. Mas a verdade é que eles só funcionam e só se desenvolvem em conjunto com os restantes órgãos, com os restantes membros. E é importante ver este funcionamento no nosso corpo físico, porque o mesmo se passa no corpo espiritual, no corpo de Cristo, onde cada um de nós é membro, onde cada um de nós é importantíssimo, tem o seu lugar próprio e a sua função própria. Por isso é que é tão importante cada um de nós se desenvolver espiritualmente, individualmente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e lendo a partir do versículo 12, nós lemos aqui algo muito importante e que tem a ver também com esta unidade dos membros do corpo. E queria dizer apenas isto também: nenhum membro é superficial neste corpo, ou é dispensável. Dizemos, não tem capacidade, não vale a pena, ele pode. Todos nós somos importantíssimos, até o mais humilde dos membros é importantíssimo no corpo. E então, neste capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versículo 12, então nós lemos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo? E há muitos crentes que agem assim: eu não tenho capacidade para cantar, não tenho capacidade para ministrar, então já não faço parte do corpo. Já que eu não sou ministro, também já não faço parte do corpo. Cuidado. Todos nós temos a nossa função própria, a função específica.
Versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um no seu lugar próprio, cada um com a sua função própria. E como eles devem interagir uns com os outros para que haja crescimento e desenvolvimento deste corpo. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, e notem, isto é muito importante, não tenho necessidade de ti. Oh, como às vezes nós temos a atitude errada de dizer o irmão não tem capacidades, a gente não tem necessidade dele. Pode ficar no seu lugarzinho, quietinho, não faça nada, porque se calhar se fizer alguma coisa vai estragar. Cuidado, quando a nossa atitude é esta. Cuidado. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Isto é tão importante. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, e isto é muito importante, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Irmãs e irmãos, não é para nós um privilégio pertencermos a este corpo. Não é para nós uma honra Deus fazer de nós pessoas que não tinham qualquer capacidade, qualquer moralidade, membros do seu corpo, dando-nos um lugar específico, dando-nos uma função específica, capacitando-nos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não devemos nós interagir uns com os outros, não devemos ser nós membros uns dos outros, não devemos nós ter especial cuidado uns com uns dos outros. Poderíamos também ainda ler Romanos, mas não o vamos fazer. Romanos deixa apenas a referência. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, fala também acerca disto. A ligação dos membros é tão importante e vital para o desenvolvimento e crescimento do corpo de Cristo que o apóstolo Paulo, inúmeras vezes, nas suas cartas, exorta: amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Mas admoestando-vos uns aos outros. E como nós precisamos uns dos outros. Na carta aos Efésios, esta carta que estamos aqui a ler, no versículo 2, notem o que é que diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E como é tão difícil nós suportarmos alguns membros. Mas este é o dever de todo o crente. É o dever do Filho de Deus, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 32 também deste capítulo 4, notem o que é que diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa ligação uns com os outros é importantíssima. Capítulo 5 e versículo 21 nós lemos também: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Podemos ver mais referências. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, refere inúmeras vezes estas exortações da importância de nós interagirmos uns com os outros, de nós sermos importantes uns para os outros. Nós precisamos uns dos outros. Vocês reparem nas pessoas que estão ao vosso lado e o quanto elas precisam de vocês. E a questão é: estás tu preparada para ajudar? Estás tu exercitada, capacitada para ajudar? É este o desejo que Deus quer para cada um de nós. Que cresçamos individualmente, sigamos a verdade em amor, cresçamos,
para que possamos ser uma bênção, uma ajuda, possamos ser edificadores, e como a Igreja de Deus precisa de edificadores. E nós temos visto, infelizmente, mais demolidores das igrejas do que edificadores. Isto entristece-nos, mas não nos deve fazer levar os braços, pôr os braços abaixo. Temos efetivamente continuar a seguir a verdade e a crescer individualmente para que possamos ser de bênção e edificação, possamos ajudar os nossos irmãos a crescer também. E por conseguinte, se os ajudarmos a crescer, o corpo vai se desenvolver, o corpo vai ser edificado. Para finalizar, este corpo só funciona ou só está completo se estiver ligado à cabeça. E há a possibilidade de nós estarmos ligados ao corpo, mas não estarmos ligados à cabeça. E cada um de nós deve pensar bem nisto. Convido-vos ainda a última leitura na carta aos Colossenses. Sei que vocês estão a estudar esta carta. No capítulo 2, versículos 16 a 19, e que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros edificadores, a estarmos ligados à cabeça. Versículo 16 nós lemos assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, isto vem dentro de um contexto, não é? Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo pertence à cabeça. Notem agora, ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. E notem agora, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Irmãos, nós falámos de uma irmã, ainda há pouco, que não mexe o corpo. A verdade é que os braços, as pernas, o corpo pertence, estão ligados à cabeça. Melhor, pertencem, fazem parte do corpo. Mas a verdade é que a informação da cabeça para o corpo não passa. E há o grave problema de nós estarmos no corpo, pertencermos ao corpo, e para pertencermos ao corpo nós precisamos confiar em Cristo como nosso Salvador, mas nós podemos cair no erro de não estarmos ligados à cabeça, de não seguirmos a verdade e as verdades inerentes a Cristo. E sabem o que acontece quando um membro não funciona em condições, não está ligado à cabeça? É muitas vezes um empecilho para o corpo, para os restantes membros. O alerta que deixo é este: estamos nós verdadeiramente ligados à cabeça? Estamos nós verdadeiramente ligados a Cristo? São importantes para nós os princípios que emanam de Cristo para a nossa vida? Infelizmente a Igreja de Deus está adormecida. Está dormente, e quando nós temos um membro dormente, a gente não tem controle dele, não é? Está à sua própria vontade. Infelizmente, isto tem acontecido porque os filhos de Deus têm deixado de querer crescer espiritualmente. Têm deixado de querer crescer espiritualmente. A vida cristã é vir aqui à igreja, sentarem-se aqui, e às restantes igrejas, sentarem-se, ouvirem a palavra de Deus, muito bem, mas terem a sua própria vida. E já fizeram a sua parte, e que o Senhor os abençoe. A nação de Israel esteve perante a libertação do povo, da libertação do Egito. E a certa altura, Deus fala para o seu povo e diz assim: eu mostrei-vos tanta coisa. Libertação. Ajudei-vos a saírem do Egito. E eles sabiam tudo isto. Conheciam tudo isto. Mas a verdade é que eles preferiam viver segundo aquilo que era prazeroso aos seus próprios olhos. Mas eles sabiam o que é que Deus dizia. Sabiam o que é que Deus tinha feito. Mas preferiram não viver em função disto. E isto tem acontecido connosco. E que o Senhor nos ajude. Os filhos de Deus também têm deixado
as doutrinas e as verdades inerentes a Cristo, as verdades conforme a revelação do mistério. Tem abandonado estas verdades. E quando a nossa vida não está bem ligada ao cabeça, cuidado, porque as nossas atitudes podem também ser erradas. E que o Senhor nos ajude, que Deus nos ajude a cada um de nós a compreender a verdadeira importância de crescermos espiritualmente, seguirmos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, do qual todo o corpo, e a importância de todos nós, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Cada um de nós é importantíssimo no corpo de Cristo. Cada um de nós tem o seu lugar próprio, tem a sua função própria e deve trabalhar, deve se desenvolver unido aos restantes membros. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E que o Senhor nos ajude a precisarmos e a dependermos todos uns dos outros e todos dependermos da cabeça que é Cristo. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus, eu não vou dizer nada para não estragar, mas que de facto tínhamos estado com atenção àquilo que ouvimos. Eu fui muito abençoado e por isso dou graças a Deus pelo Marcos, dou graças a Deus acima de tudo pela sua palavra. Marcos e Jerusalém levem um abraço da igreja à igreja em Oiã, um abraço ao Jorge, ao Fernando, ao Cúrcio, e que o Senhor vos continue a abençoar ricamente. Tá bom? Vamos terminar então, vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos, Senhor, que nos falasses, e Tu falastes. E falaste de facto, Senhor, de uma forma tremenda. Obrigado, Senhor, porque pertencemos à Tua igreja, ao Teu corpo, do qual, Senhor Jesus, amado e adorado Salvador, Tu és a cabeça. Ajuda-nos a estar verdadeiramente ligados a Ti. Senhor, que Tu abençoes cada um de nós que está aqui, continues a falar aos nossos corações, e que cada um de nós seja de facto o membro que Tu queres que seja no Seu corpo. Senhor, continua a abençoar o Marcos, que Tu cuides dele, de Jerusalém, do seu lar, e os abençoes ricamente, Senhor. E cada um de nós que aqui está, Senhor, que Tu nos continues a abençoar e continues a falar aos nossos corações, e que sejas glorificado em cada um de nós como Tu és digno. Continua, Senhor, a dirigir-nos no resto deste dia. Ajuda-nos a viver este dia para a Tua glória. Tu te pedimos e te agradecemos, no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. O culto está terminado, irmãos.